Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promovermos o estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós vamos hoje comentar mais uma lição do nosso guia de estudos, lições bíblicas, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta revista foi feita originalmente na década de 90 e ela está sendo reeditada pela Casa Publicadora para o estudo neste terceiro trimestre. O comentarista é o saudoso pastor Eurico Bergten. Nós vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos na semana passada quando o povo estava já voltando para Jerusalém, já estava de volta a Jerusalém, estava reconstruindo o altar. Hoje nós vamos falar sobre o início da reconstrução do templo. Mas antes disso, eu quero deixar para você aquele convite para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho e assim você vai saber sempre antes, vai receber sempre as notificações assim que o vídeo nosso ser publicado. Também eu quero convidar você para inscrever-se no canal. É muito importante a sua inscrição, faça parte de nossa comunidade, venha estudar a Bíblia conosco, venha também conhecer mais da Palavra de Deus. Você também está sendo convidado nesse instante. Eu gostaria de fazer um convite para você, para que você faça o seu comentário, deixe seu comentário, deixe as suas impressões aí no espaço destinado aos comentários. Isso também faz toda a diferença para o nosso trabalho. Assim nós teremos um feedback para que nós possamos aperfeiçoar este trabalho que é para a honra, louvor e glória de Deus. Bem-vindos então, vamos ao estudo da semana. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós. A lição de hoje é a número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Nós agora vamos conhecer quais são os tópicos e subtópicos propostos para a lição desta semana. Nós temos o nosso primeiro tópico que está assim definido. Os alicerces do templo são lançados. Primeiro subtópico, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Segundo subtópico, a reedificação do templo. Segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Primeiro tópico, ou melhor, primeiro subtópico, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Segundo subtópico, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Terceiro tópico, como se explica a falta de resistência dos judeus? Primeiro subtópico, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Segundo subtópico, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Terceiro subtópico, o motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Quarto tópico, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeiro subtópico, a tristeza dos judeus. Segundo, a alegria dos samaritanos. Terceiro, o desânimo dos judeus. Então, estes são os tópicos e subtópicos para a lição que nós estaremos iniciando a partir de agora. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, lá no capítulo 4. Porém, nem todos os versículos são citados na leitura bíblica em classe. Apenas alguns versículos são isoladamente mencionados. Vamos então ver como ficou a nossa leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 4, versículo 7 é a primeira parte. Depois nós temos mais uma parte no capítulo 4, versículo 9. E ainda capítulo 4, versículos 11 ao 13. Também temos lá no capítulo 4, versículos 15 e 16. E ainda Esdras capítulo 4, versículos 21 ao 24. Nós não vamos fazer leitura aqui, é uma leitura um pouco extensa, mas é de fundamental importância que você na sua casa pegue a sua Bíblia e faça leitura não apenas desses versículos isolados, mas de todo o capítulo 4 para que nós possamos ter um contexto. Aí você vai ter um contexto maior sobre o assunto que nós estaremos tratando na aula de hoje. Então, Esdras capítulo 4, a nossa leitura para que você tenha os pormenores das situações que estarão expostas na lição desta semana. Na semana passada, você lembra, nós falamos sobre a chegada do povo à terra de Judá. O povo havia ficado 70 anos prisioneiro. Nós já estudamos nas lições anteriores as causas que levaram o povo ao cativeiro. Nós já estudamos nas lições anteriores como foi o planejamento religioso do povo lá no cativeiro. Nós já falamos como foi a forma do povo viver lá na Babilônia. E se você quiser assistir os vídeos anteriores, no final deste vídeo você vai ter ali
ali o link para as lições anteriores. E também, se você for no início da nossa página, você vai ter lá as nossas playlists. Então pegue a playlist que fala sobre esse trimestre, que fala sobre o retorno do povo a Jerusalém, e aí você vai ter uma melhor base para entender todo o processo. Aí nós estamos ali falando desde a ida do povo para o cativeiro, como se deu essa ida, quais foram os profetas que tentaram fazer com que o povo entendesse o seu pecado e voltasse atrás na sua condição pecaminosa, e então não iria para o cativeiro. O povo não atendeu, o povo foi para o cativeiro. Como foi a chegada do povo lá, como foi a convivência do povo no cativeiro. Lá você vai ter então todo o contexto do cativeiro. Isso é muito importante, porque nós estamos falando nesse trimestre de história. Então a história tem o início, ela tem o meio, ela tem o fim. Então é interessante você já pegar lá desde o início, desde a primeira lição. Nós vamos então pontuando passo a passo até nós chegarmos hoje aqui à reconstrução do templo, a primeira etapa da reconstrução do templo. Depois, na semana que vem, eu já quero antever para você que nós estaremos falando sobre o retorno da construção do templo, o retorno à reconstrução do templo que havia parado. Nós vamos ver por que houve esta parada. Tudo isso nós estamos vendo com muitos detalhes, com muita atenção, com muito cuidado, para que nós possamos conhecer um pouco da história do retorno do povo para a sua terra natal. Então, vá na nossa playlist lá, escolha, não é este trimestre, escolha este assunto que está sendo colocado nesse trimestre. Lá está a playlist Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, e coloque a playlist para rodar e você vai ter então todo o contexto histórico da lição que nós estamos dando continuidade a partir deste momento. Conforme nós vimos na lição anterior, duas pessoas foram de extrema importância para o retorno do cativeiro. O primeiro grupo a retornar do cativeiro, lembrando, foram três grupos. O primeiro grupo estava sob a liderança de Zorobabel e Josué. Viria um segundo grupo depois, sob a liderança de Esdras, e um terceiro grupo depois, sob a liderança de Neemias. Tudo isso nós vamos ver nesse trimestre. Zorobabel e Josué. Por que Zorobabel e Josué foram escolhidos? Não foi ao acaso que eles foram escolhidos para liderar o retorno do primeiro grupo. A escolha de Zorobabel e Josué para liderarem o primeiro grupo de judeus de volta para sua casa não foi por acaso. Tudo estava no controle e na disposição de Deus. Deus sempre no controle da história. O rei Ciro optou por Zorobabel, pois ele era um príncipe judeu. Ciro sabia que Zorobabel era um descendente da antiga monarquia judaica. No pensamento de Ciro, o povo aceitaria mais facilmente ser governado por alguém de seu próprio povo, de sua própria linhagem, do que por uma pessoa estranha. Então, Ciro, ele escolheu a dedo Zorobabel, que era da linhagem real do povo de Israel, para que ele liderasse o retorno do seu povo do cativeiro. Lembrando que Zorobabel havia nascido ali no cativeiro. Ele não conhecia Judá. Ele não conhecia a terra para onde ele estava levando o povo. Interessante isso, ele nasceu no cativeiro e agora estava sendo responsável por levar o povo para fora do cativeiro. Uma outra pessoa muito importante para o retorno do povo era o líder espiritual daquela caravana que estava retornando para sua casa, Josué. Josué, ele era filho do último sacerdote de Judá. Ele também havia nascido ali no cativeiro. Ele foi escolhido para ser o líder espiritual do povo. Assim, o povo teria um líder político, Zorobabel, e também um líder religioso, Josué, ambos escolhidos dentro do povo judeu. Ambos faziam parte do povo judeu. Então não eram dois estranhos ao povo que estavam conduzindo esse povo para a sua terra natal. Eram duas pessoas que tinham as raízes ancestrais ali naquele povo. Josué, o líder espiritual, o líder religioso, e Zorobabel, o líder político. Ambos faziam parte da linhagem daquele povo e estavam conduzindo eles para a sua terra natal. Ciro, ele escolheu a dedo, ele fez essas duas escolhas milimetricamente. E, segundo alguns comentaristas, ele fora aconselhado por Daniel para efetivar essas escolhas e assim fazer com que o povo voltasse para a terra ainda mais exultante, ainda mais feliz, ainda mais tranquilo, sabendo que seria governado por líderes da sua
do seu parentesco, líderes que estavam também ali comprometidos, queriam também estar de volta na terra dos seus ancestrais. Esdras e Neemias, eles não relatam necessariamente os fatos em ordem cronológica. Por que isso? O povo judeu ele tinha uma maneira diferente de pensar. Nós, ocidentais, nós fazemos questão de colocar a ordem cronológica nos acontecimentos. Mas o povo judeu, eles colocavam a ordem de importância, o que era mais importante, o que era mais relevante, eles falavam primeiro, relatavam primeiro, e o que era de menor importância, um pouco menos relevante, eles deixavam para depois. Então é por isso que muitas vezes nós, no livro de Esdras e no livro de Neemias, não temos a ordem cronológica dos fatos. Por isso nós estamos nessas nossas aulas aqui, seguindo a linha de tempo, seguindo a linha cronológica dos fatos, para que nós possamos entender, principalmente em história, onde temos datas, e como nós falamos na semana passada, as datas nem sempre são precisas, elas podem sofrer alguma mudança, alguns livros, algumas obras, alguns periódicos podem citar uma data, outros citam uma data aproximada, enfim, as datas elas têm essa particularidade, mas nós, em tratando de história, nós sempre gostamos de ler o contexto, de ler a parte histórica na sua ordem cronológica dos acontecimentos. Já o povo de Israel, como nós já citamos aqui, eles primavam pelos fatos mais relevantes sendo colocados à frente dos fatos um pouco menos relevantes. É por isso que muitas vezes há uma certa estranheza no estudo de Esdras, há uma certa estranheza também no estudo de Neemias. Então nós queremos pontuar aqui, mas nós estamos seguindo nas nossas aulas a ordem cronológica dos acontecimentos. Fica mais fácil assim o entendimento. Na lição anterior nós vimos a reconstrução do altar. O altar precisava ser reconstruído porque o altar era a base do culto judaico. O altar era a base do culto judeu. O povo ali no altar trazia os seus holocaustos, trazia as suas ofertas para Deus e ele recebia, ali falava de relacionamento do povo para com seu Deus, do seu Deus para com o povo de Judá. Agora, construído o altar, havia necessidade da reconstrução do templo em si. Mas a coisa não foi tão fácil assim. Lá em Esdras capítulo 4, versículos 1 e 2, nós podemos ler assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes do país e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Logo que chegaram à terra, Zorobabel e os demais ouviram atentamente uma proposta dos samaritanos. Eles queriam participar da reconstrução, fazer parte daquela obra. Tal proposta foi firmemente rechaçada. Aí nós podemos, em uma primeira impressão, pensar, mas por quê? Ora, eles estavam oferecendo auxílio, eles estavam oferecendo ajuda, eles estavam oferecendo a sua mão de obra para reconstruir o templo e o povo simplesmente rechaçou aquele convite. Acontece que dentro daquele convite, no meio daquele convite, no íntimo daquele convite, havia algo perverso. Os samaritanos não adoravam mais ao verdadeiro Deus. Portanto, eles não poderiam se misturar ao povo que voltava do cativeiro. Em 722, o reino de Israel, foi levado cativo pelos assírios. Nós já falamos sobre isso aqui, nós já falamos como era o modo operante dos assírios governarem. Eles levavam o povo embora da sua terra, traziam um outro povo para aquela terra, deixavam um pouco do povo original naquela terra, mesclavam com aquele povo que estava chegando e ali eles faziam aquela mescla das raças, a mescla das nações. O povo perdia a sua identidade original, o povo perdia as suas características culturais, o povo perdia as suas características religiosas, o povo perdia a sua noção de pátria. E isto ajudava os assírios para que um levante, para que uma revolta não fosse concretizada, porque havia assim, com toda aquela mescla, uma desmobilização do povo que estava ali na terra. Então para eles era
muito tranquilo, eles haviam sido misturados, eles haviam se misturado com outros povos e agora misturar-se com o povo judeu para eles era muito tranquilo, mas o povo judeu não queria isso. O povo de Judá queria ele, povo de Judá, somente ele, povo de Judá, adorar ao seu Deus. Eles tomaram para si esta importante, essa relevante tarefa de reconstruir sozinhos, somente o povo de Judá reconstruir sozinho o altar e reconstruir o altar e agora estavam no novo processo de reconstrução do templo. Aqui nós vimos o ecumenismo. O ecumenismo é um movimento que busca a união de todas as igrejas cristãs em uma só. Mas nem todas as igrejas pensam de uma mesma maneira. Nem todas, infelizmente, têm a mesma visão cristocêntrica. Nem todas acreditam piamente nas Sagradas Escrituras, o que se constitui em uma triste realidade. Hoje em dia existe igreja neopentecostal que está fazendo uma grande salada de frutas teológica, adotando ao mesmo tempo práticas judaizantes, elementos afins, elementos católicos, elementos evangélicos, tudo ao mesmo tempo, confundindo a cabeça de seus membros, que não sabem se estão participando de um culto evangélico, ou de uma missa, ou de uma reunião de candomblé, ou de uma reunião judaica. Alguns elementos judaicos estão sendo trazidos hoje também para as igrejas evangélicas. Tenho um máximo de respeito. E aqui deixa eu pontuar muito bem isso. Eu tenho um máximo respeito por todas as religiões, por todos os segmentos religiosos. E eu abomino qualquer desrespeito às diferentes religiões, pois cada uma tem o seu devido espaço, sua forma de organização, seu culto, suas características específicas. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem e o homem escolhe, dentre tantas outras coisas, a maneira de adorar e a quem adorar. Deus tem essa característica de respeito a todas as pessoas e nós também respeitamos. Agora nós temos a nossa convicção religiosa, nós temos as nossas regras de fé muito bem constituídas, muito bem estabelecidas e cabe aqui pontuar que, a despeito do respeito incondicional a todas as vertentes religiosas, nós acreditamos piamente na Bíblia Sagrada, na palavra cristocêntrica. Nós vivemos em um país laico. O Brasil é um país laico. Alguns dizem que o Brasil é católico. Não. O Brasil, ele é uma das maiores nações onde o catolicismo tem uma grande influência. Mas o Brasil, ele é laico. O Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Nós não temos uma religião oficial. É assegurado a todas as religiões o direito ao culto, é assegurado pela nossa Constituição Federal, pela nossa Carta Magna, o direito ao culto e também os utensílios do culto são considerados sagrados e invioláveis. Então nós vivemos em um país democrático de direito. Então nós temos que respeitar, assim como nós queremos que respeitem a nossa religião, que respeitem a nossa convicção religiosa, nós devemos também respeitar toda e qualquer vertente religiosa. Mas respeitar não se traduz necessariamente em concordar. Eu discordo respeitosamente de muitos segmentos religiosos, mas reconheço o direito de suas práticas. Não deve haver mistura. Cada um tem seu espaço, cada um tem a sua forma de atuação. Cada um tem o seu templo, cada um tem o seu local de culto, cada um tem o seu local de veneração. Não podemos negociar nossa fé, não podemos negociar o nosso credo, não podemos negociar nossas convicções. Então, aquele povo que estava tentando negociar com o povo de Judá a fé, negociar com o povo de Judá o local do culto, negociar com o povo de Judá uma adoração, sequer seria uma adoração verdadeira, porque eles também adoravam outros deuses, então seria uma mescla religiosa e o povo de Judá não queria isto, o povo de Judá não queria isso. Deus, ele é extremamente exigente. Deus, ele queria que o seu povo adorasse única e exclusivamente ele. Não queria que houvesse qualquer influência estrangeira, qualquer influência exterior. Por isso, aquele convite foi cabalmente rechaçado, cabalmente negado. Não haveria a mínima possibilidade de uma conjunção ali das religiões. Pedido negado, inimigos declarados.
lá em Esdras capítulo 4, versículos 3 ao 5, porém Zorobabel e Jesuá, que seria Josué, e os outros chefes do país de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os de edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Ou seja, eles não aceitaram o convite, o povo não aceitou o convite, e agora aqueles supostos amigos estavam realmente agora mostrando a sua cara, mostrando a sua face. Eles queriam, na verdade, ali um domínio daquela situação, não haviam conseguido, agora então eles estavam declarando guerra para o povo de Judá. Após receberem como resposta um não, os samaritanos então decidem opor-se veementemente contra a reconstrução. Os inimigos samaritanos, inimigos de Judá e Benjamim, procuraram se infiltrar na obra da reconstrução do templo, a fim de paralisá-la. Eles, porém, não lograram êxito. Durante o reinado de Ciro, da Pérsia, eles lutaram para impedir a obra do templo. Durante o reinado de Dario, da Pérsia, eles insistem no intento de prejudicar a reconstrução do templo. No início do reinado de Artaxerxes, eles escrevem ao soberano uma carta acusando os judeus envolvidos na obra de reconstrução do templo. Lá em Esdras, capítulo 4, versículos 11 a 24, a gente lê. A obra, então, foi paralisada. Houve aí o triunfo dos inimigos de Judá. A última cartada dos inimigos dos judeus foi escrever uma carta para Artaxerxes, fazendo várias acusações dos judeus. Os samaritanos usam de uma engenharia social para enganar o rei. Eles tocam em seu ponto fraco. Eles fazem o rei acreditar que aquele povo que estava se instalando sobre aquele local, que estava se instalando sobre aquelas ruínas de Judá, era um povo rebelde, era um povo com histórico de desobediência e não seria leal ao império. Os samaritanos sabiam que os judeus haviam sido revoltosos e fizeram muitos motins contra o império babilônico. Eles sabiam que o governo medo-persa não iria ver isso com bons olhos. Os judeus também haviam se rebelado contra o império assírio. Ou seja, o povo judeu sempre lutou contra os invasores, o povo judeu sempre lutou contra aqueles que queriam tirar a sua terra, tirar a sua liberdade. Eles sempre fizeram motins contra aqueles que queriam governar, que queriam sobrepor um jugo sobre si. Eles não aceitavam isso. E tudo isso ficava na história, tudo isso ficavam registrados nos governos, os impérios, eles tinham seus registros históricos, e esses registros históricos assinalavam que o povo judeu realmente era um povo difícil, era um povo realmente bem complicado para se lidar. Então todas essas informações reunidas pelos samaritanos davam uma substancial razão para pedirem a Artaxerxes que ordenasse a paralisação daquela obra. Os inimigos de Judá fizeram um verdadeiro terrorismo psicológico em Artaxerxes. Eles fizeram repensar que os judeus eram muito mais fortes do que realmente eram. Eles fizeram o rei pensar que aqueles judeus seriam um grande entrave para o império. Ora, uma extensão de terra tão grande que compreendia todas as terras entre Babilônia e o Egito, o território de Judá era um dos menores. Ou seja, não haveria, nem se eles quisessem, não era a intenção deles, mas nem que fosse a intenção deles, nem que se realmente eles quisessem, eles optassem por uma revolta, eles não conseguiriam, porque era algo extremamente, naquele momento, naquela situação, extremamente impossível de acontecer. Era ilógico, era irracional, mas os samaritanos eles fizeram o rei pensar que aquilo ali era completamente factível, que havia sim a possibilidade daquilo acontecer. Artaxerxes recebe a carta, analisa o seu conteúdo, ordena que sejam vasculhados os registros históricos, e ao lerem os relatos de Nabucodonosor, eles realmente acabam dando razão para aqueles homens que haviam escrito a carta. Olhando ali nos históricos, olhando ali nos relatos de Nabucodonosor, eles realmente chegam à conclusão que o povo de Judá
fora no passado um povo hostil aos seus conquistadores, um povo de difícil relacionamento, um povo de difícil trato, um povo revoltoso. E isto deixa Artaxerxes extremamente preocupado e acaba assim dando razão aos emissários daquela carta. Realmente aquele povo era um povo que esperava muito cuidado e muita preocupação. Mas o povo que agora voltava para sua terra, o povo de Judá, estava de espírito desarmado. Não queria briga, apenas queria reconstruir as suas casas, apenas queria reconstruir o altar, apenas queria reconstruir o templo, apenas queria viver naquela terra, voltar a viver na terra de seus ancestrais. Porém, isto fora propositalmente omitido pelos emissores daquela carta acusatória. O rei, com medo de perder o controle da situação, resolve proclamar a interrupção imediata dos trabalhos de reconstrução do templo. Aqui eu quero fazer uma aplicação pessoal, supervalorizando os problemas. Em muitas ocasiões da nossa vida, nós temos por hábito supervalorizar os nossos problemas. Parece que o mundo ao redor irá nos consumir, que não teremos escape, que existe ali algo muito mais forte, muito mais poderoso, e uma completa inversão de valores. Minimizamos o poder do nosso Deus e maximizamos o poder das lutas, das aflições, dos nossos medos. O problema que acampa-se à nossa porta parece infinitamente maior que o nosso Deus. Mas na verdade, o problema que acampa-se à nossa porta é infinitamente menor que o Deus que vigia a nossa casa, que o Deus que vigia o nosso lar, que o Deus que vigia o nosso ser. Nós não devemos dizer a Deus, eu tenho um grande problema, mas nós devemos dizer ao problema, eu tenho um grande Deus. Os nossos problemas, que muitas vezes parecem insolúveis, os nossos problemas que muitas vezes parecem não ter fim, muitas vezes as decepções, muitas vezes as agruras, nós supervalorizamos, nós colocamos em um pedestal, mas nós temos que derrubar por terra esse pedestal, porque os problemas, as dificuldades, tudo isso é passageiro. Tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem, ele é salutar. Este processo de aprendizagem, ele é extremamente importante para nós, porque é através da aprendizagem que nós teremos a experiência para, em muitas ocasiões futuras, nós conseguimos passar por esses mesmos problemas com uma desenvoltura muito maior. E mais do que isso, para que também nós possamos contar para as outras pessoas o poder do nosso Deus, para que nós possamos contar para as outras pessoas como nós resolvemos nossos problemas com a ajuda de Deus. Então nós não devemos supervalorizar os nossos problemas. Nós devemos valorizar o nosso Deus. É lógico que os problemas devem ser enfrentados, é lógico que os problemas devem ser encarados, não devemos fugir deles. Devemos encarar de frente os problemas. Devemos encarar de frente as situações, por mais adversas que elas sejam, mas tendo em mente que o nosso Deus é infinitamente superior a este problema. Este problema é um muro que será transposto. Este problema é um muro que será derribado pelo poder do nosso Deus e com a nossa fé, a nossa convicção do nosso chamado, a nossa convicção de que quem está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Mas afinal, qual era o medo dos samaritanos? Por que tanto ódio? Por que um espírito tão armado contra os judeus? Por que tanta oposição? Qual era o motivo real? Por que escrever ao rei uma carta para prejudicar a obra daquele povo? Após o povo de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia, onde ficou 70 anos, aquela terra ficou arrasada. E ela foi paulatinamente sendo povoada pelos samaritanos, que agora era composto de uma grande mistura de raças e culturas. Não era a raça samaritana pura do passado, por assim dizer. Era uma mistura de raças que passaram a viver em Samaria, mas também se apropriaram de parte do território de Judá. Agora os donos da terra estavam voltando. Agora os donos da terra estavam requerendo suas possessões. Logo, os samaritanos deveriam dar lugar aos donos de direito daquele espaço.
A obra do templo ela foi paralisada por cerca de 15 anos, de 534 a 520 a.C. Algo agora a ser pontuado: a passividade do povo de Judá. O que mais chama a atenção nessa história toda não é o medo samaritano do povo que estava chegando, que estava retornando, de perder a sua terra para os donos de fato. Não era o medo do rei de perder o controle sobre aquela terra. Isso era perfeitamente aceitável, até certo ponto. Era aceitável que o povo samaritano realmente fosse hostil ao novo povo que estava chegando. Ora, eles estavam de donos da terra ali. E agora chegava um povo enviado por um rei dizendo: olha, essa terra sempre foi nossa e agora nós queremos que ela nos seja devolvida. Agora nós vamos ficar aqui na terra e vocês vão ter que ir embora. É logicamente que eles não iriam aceitar aquela proposta de bom grado, não iriam aceitar aquela proposta sem uma luta, não iriam aceitar aquela proposta sem um confronto, não iriam aceitar aquela proposta sem um sentimento de frustração e até mesmo de ódio para com o povo judeu. Era até certo ponto aceitável isso, era esperado isso sim. Agora, o rei também ter medo de perder o controle sobre aquele lugar também era aceitável. Os reis, não é, os governos da época, eles tinham as suas possessões, eles tinham as suas terras, eles tinham as suas conquistas e preservavam essas conquistas e preservavam esses territórios onde estavam agora chegando, estavam agora dominando e não queriam perder uma única fatia da terra, não queriam perder uma única porção da terra e rechaçavam toda e qualquer oposição, rechaçavam toda e qualquer revolta, rechaçavam toda e qualquer disputa por aquela terra que eles tinham como sendo do império. Era um povo que estava retornando para a sua terra, era a sua possessão, era a sua propriedade, mas agora estava sob a tutela do império. O povo de Judá estava voltando para a sua terra, mas aquela terra estava sendo governado por um império, por um rei que havia permitido que eles voltassem para a sua terra, que havia permitido que eles tivessem a sua religiosidade, que havia permitido que eles recobrassem a sua identidade histórica, que havia permitido que eles recobrassem o culto ao seu Deus, que havia permitido que eles recobrassem a sua liturgia de culto, que havia permitido que eles agora pudessem ter as suas leis próprias, pudessem ter o seu governo próprio, mas esse governo agora estava sob a supervisão do império. Zorobabel estava ali, mas sabia que a sua governança ali naquele reino, a sua governança ali naquele reino de Judá estava sob os auspícios do império. Eles estavam livres para voltar à sua terra e teriam a sua terra ali, mas eles seriam governados por um povo estrangeiro, seriam ainda governados por um povo que havia permitido que eles retornassem, mas sobre algumas condições. Por isso que o povo, e nós falamos isso na semana passada, o povo tinha Zorobabel muito mais do que um líder para ajudar na reconstrução do templo, para ajudar na reconstrução do altar, para ajudar na reconstrução das casas, mas também tinham em Zorobabel um líder político, um líder nacionalista que iria livrar eles do império, queria salvar eles, mas essa não era a intenção de Zorobabel. Zorobabel não queria ser aquele líder que causasse uma revolta, até porque não havia possibilidade disso acontecer. Então, o povo de Judá estava voltando para a sua terra, guardadas todas essas proporções. Então, era perfeitamente compreensível que o rei Artaxerxes ficasse preocupado com toda aquela situação ali. Porém, o que realmente admira é a passividade do povo de Judá, que ao receber a ordem real que tudo ali deveria parar, que imediatamente a construção do templo deveria cessar, o povo simplesmente parou a obra e cada um foi para a sua casa. Cada um foi viver a sua vida. Cada um foi embora para reconstruir as suas casas, para cuidar de ornamentar as suas casas, e o templo ficou abandonado. Cuidar da construção das suas casas e deixar a obra do Senhor completamente abandonada. Agora era a atitude que o povo havia tomado. O povo aceitou com uma extrema passividade aquela ordem.
No âmbito da inteligência emocional, uma das palavras mais faladas, uma das palavras mais pronunciadas é a resiliência. O dicionário define resiliência da seguinte maneira: resiliência é a propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação. Trazendo para o sentido figurado da palavra, a capacidade de superar, de recuperar as adversidades. Segundo a neurociência, esta palavra define a superação de obstáculos. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que não para frente ao obstáculo, mas ela tenta transpor. Ela não para perante o muro que está à sua frente, mas tenta transpor esse muro. Essa pessoa está disposta a correr riscos, a lutar, a se engajar por uma causa. Definitivamente, o povo de Judá não era resiliente. Não soube lidar com a situação. Quando recebeu uma resposta negativa, acovardou-se, acomodou-se, exerceu a passividade. Era muito cômodo para o povo simplesmente parar. Já estava cansado de tanta oposição, de tanto confronto, de tanta rejeição. Mas será que o sonho de voltar para a nova terra, onde viveram seus ancestrais, de reconstruir o altar, de reconstruir o culto ao Senhor, de reconstruir suas casas, de reconstruir o templo do Senhor, de tanta glória no passado, será que tudo isso não valeria a pena? Será que tudo isso não valeria uma resistência? Será que tudo isso não valeria uma outra condição que não a passividade? Será que isso não valeria uma luta? Será que não valeria a pena lutar? Será que não valeria a pena um embate? E aí eu trago agora uma aplicação pessoal. Quanto vale o seu sonho? Você já parou para pensar, para analisar, para definir o quanto vale o seu sonho? Você consegue antever o seu sonho realizado? Você já se imaginou vivenciando o que você está sonhando? Quero propor algo simples para você. Ore a Deus, mas ore de uma seguinte maneira. Fale assim: Senhor, coloco diante de Ti esse meu sonho em particular, esse projeto, esse meu desejo. E pergunte para Deus: Senhor, o Senhor quer sonhar comigo? Se você, buscando a direção de Deus, tiver a resposta afirmativa de Deus, que Ele vai sonhar com você, então, meu amigo, então, minha amiga, lute por esse projeto, sonhe esse projeto, anseie por esse projeto, cultive esse sonho, cultive essa expectativa. Tenha sonhos, tenha projetos, mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se do que disse um palestrante. O sonho é para a noite. De dia, nós temos que correr atrás da realização dos nossos sonhos. Tenha sonhos, tenha projetos, mas sobretudo, tenha disposição de lutar por eles. Se o seu projeto, se o seu sonho vale realmente a pena, se você pesar na balança e chegar à conclusão que realmente vale a pena lutar por esse projeto, por esse sonho, se você colocar diante de Deus esse projeto, esse sonho, se você receber uma resposta afirmativa de Deus, que vale a pena sonhar, que Ele está com você nesse sonho, então sonhe, então projete, mas sobretudo lute, corra atrás da realização do seu sonho. E depois de receber esse sonho, depois de realizar esse projeto, depois de realizar esse sonho, dê a honra, o louvor e a glória a Deus. E não esqueça de falar, de testemunhar, de fazer propaganda por esse sonho realizado, para que outras pessoas também sejam incentivadas, para que outras pessoas também sejam impulsionadas a sonharem seus sonhos, a sonharem suas realizações, a sonharem as suas decisões, a sonharem os seus projetos, a terem condições de lutar também pela realização desses sonhos, desses projetos. Mas alguém pode pensar, o que o povo de Judá deveria ter feito? O que ele poderia fazer? Ora, estava cercado de inimigos. Estava cansado de tanto embate. Estava cansado de tanto lutar.
Agora recebia a resposta do soberano dizendo que a obra deveria ser definitivamente estagnada, parada, cessada. Havia alguma coisa para o povo fazer? Sim, havia. Se o povo fosse resiliente, ele teria as seguintes atitudes. Zorobabel era o líder político do povo e Josué o líder espiritual. Haviam sido constituídos para estarem ali governando o povo. Ora, eles poderiam ter pedido uma audiência com Artaxerxes e esclarecer toda aquela situação. Uma boa conversa, um bom diálogo, colocando os pingos nos is, colocando o posicionamento do povo judeu. Deveriam ter ido contar ao rei da inimizade gratuita do povo samaritano, que desde o início os recebeu com muita raiva, os recebeu com muito ódio, os recebeu com reserva, os recebeu como inimigos. O rei deveria saber disso. Deveriam ter ido falar ao rei e deixar claro que não havia nenhum perigo iminente de revolta contra o governo. Eles não queriam guerra, eles não queriam confusão, eles queriam estar na sua terra, assentados na sua terra, reconstruírem suas casas, reconstruírem o altar, reconstruírem o templo, reconstruírem os muros e ficarem ali em Judá. Acontece que o rei ficou apenas com um lado da história. Isso é muito perigoso. Uma outra aplicação, pessoal. É muito perigoso nós termos apenas uma vertente, apenas um lado da história. Conhecer apenas uma face da moeda. Toda moeda tem duas faces. Toda história tem duas faces. O rei conhecia apenas uma versão. A versão dos acusadores. Mas em nenhum momento o povo de Judá elegeu pessoas, elegeu seus líderes. Em nenhum momento os próprios líderes tomaram a atitude proativa que deveriam ter tomado de irem lá, conversar com o rei e explicar toda a situação ao rei. Com absoluta certeza, eles teriam falado com o rei, teriam conversado com o rei. O que faltou aqui? Faltou Zorobabel e Josué serem proativos. Eles deveriam ter ido ao encontro do rei, ponderado, pontuado, e assim a história poderia ter um outro desenrolar. Aqui nós temos uma aplicação pessoal a fazer. Um líder, ao ver o desânimo de seus liderados, ao ver o desânimo de sua equipe, não pode ficar passivo. Ele tem que, no mínimo, tentar reverter aquela situação. Ali Zorobabel, naquele momento, faltou para ele este ímpeto, faltou para Josué este ímpeto de fazer com que o povo entendesse a real necessidade da reconstrução do templo. Mas aí entram em cena dois outros personagens que serão de extrema relevância para o contexto da história que nós estamos analisando nesse trimestre. Ageu e Zacarias, eles vão ajudar o povo, eles vão encorajar o povo, eles vão encorajar a liderança e eles vão ajudar o povo a entender a obra que está nas mãos deles, a importância da obra que está nas mãos deles, que eles devem consumir, eles devem terminar, eles devem parar de pensar em si mesmos, em pensar nas suas casas apenas, em pensar nas suas vidas apenas e pensar na obra do Senhor. Tudo isso nós vamos ver na próxima semana e será muito bom, será um estudo muito interessante. Então nós queremos deixar o convite, esteja conosco na próxima semana, esteja conosco na continuidade desse trimestre que está muito bom, está muito prazeroso esse trimestre. Obrigado a você que esteve até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, ative o sininho, não esqueça, comente, não esqueça, se inscreva no canal. Aqui nós temos outros vídeos também para você assistir. Assista a nossa playlist desse trimestre também. Enfim, fique conosco e vamos juntos conhecendo mais e mais a vontade de Deus para nossas vidas, mais e mais sobre a palavra de Deus. Até a próxima semana. Deus abençoe você maravilhosamente.